O motorista viu algo que não devia por descuido. Para disfarçar o constrangimento, fingiu esfregar os olhos, mas seu pequeno gesto foi notado pelo patrão, que lhe perguntou diretamente o que ele tinha visto. Balham, com uma ideia repentina, disse que tinha acabado de passar por uma árvore sagrada, e por isso fez um gesto de respeito. Para sua surpresa, o casal que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos acreditou em suas mentiras. Balham não se conteve e olhou novamente, assustando-se e rapidamente tocando a nuca. O patrão perguntou o que tinha acontecido desta vez. Balham continuou a inventar, dizendo que a estrada que tinham acabado de passar foi por onde Buda havia caminhado. Vendo como os dois eram ingênuos, Balham sentiu-se o mais esperto. Depois de levar os dois para o destino, Balham dirigiu o carro do patrão para casa para visitar a família. Para satisfazer sua vaidade, assim que entrou na vila, começou a buzinar sem parar, apenas para se exibir e mostrar aos moradores que ele estava dirigindo um carro luxuoso. Depois de sair do carro, sob os olhares de inveja dos vizinhos, até a maneira como ele caminhava para casa era diferente. Mas sua avó, que era o chefe da família, imediatamente o repreendeu por ter ficado rico e não mandar dinheiro para casa. Assim que Balham tirou o dinheiro, a atitude da avó mudou 180 graus. Com medo de que Balham escapasse do seu controle, ela lhe arranjou uma noiva. Ao ouvir isso, Balham jurou que não aceitaria. Ele não queria ser explorado pela avó como seu pai e irmão. Então saiu da aldeia e voltou para a casa do patrão, onde continuou como motorista. Um dia, enquanto servia chá para a dona da casa, ela reclamou que ele havia feito um gesto obsceno de arrumar as calças na frente dela e dos convidados, e ainda reclamou que seus dentes amarelados exalavam mau hálito. Balham, que se considerava a pessoa mais higiênica da aldeia, olhou para os seus dentes amarelados no espelho e sentiu-se um pouco enojado. Odiou-se por isso. Essa emoção também se misturava com um ódio mais profundo pelo pai, porque ele nunca o ensinou a escovar os dentes. E aqueles gestos de arrumar as calças, que eram tão desagradáveis. Era a primeira vez em toda a sua vida que ele escovava os dentes até sangrar. Mas mesmo assim, era difícil mudar o hábito que ele já tinha há muito tempo. Os dentes amarelados eram como o seu passado imutável. Hoje era o aniversário da dona da casa. O casal bêbado queria fazer algo emocionante. A dona da casa, que não sabia dirigir, queria dar uma volta. Balham, assustado, não podia dizer não. A dona da casa ficou fora de si e dirigia como uma louca. Embora Balham estivesse ansioso, não havia nada que ele pudesse fazer. Como era de se esperar, aconteceu um acidente. A dona da casa atropelou uma menina, o que os fez despertar da bebedeira. O casal queria ver como a menina estava e chamar a polícia, mas Balham os impediu desesperadamente, arrastando-os de volta para o carro. Depois de se certificar de que não havia testemunhas, ele dirigiu para longe do local do acidente, embora a dona da casa se sentisse culpada pelo que tinha feito. De volta para casa, Balham lavou os vestígios de sangue do carro. Balham sabia que muitas famílias na Índia tinham muitos filhos, e às vezes nem os pais se lembravam dos nomes de seus filhos. Balham imaginou que ninguém iria chamar a polícia. Mesmo que alguém chamasse, a polícia não levaria o caso de uma pessoa de casta baixa a sério. Ele achava que tinha feito uma escolha inteligente, porque isso faria com que os seus patrões olhassem para ele de outra maneira. De fato, no dia seguinte, o pai do patrão elogiou Balham por causa disso. Os patrões mudaram seu comportamento e mostraram uma intimidade incomum com Balham, chegando a dizer: "A partir de agora, somos uma família." Balham não ficou surpreso, porque sabia que tudo isso era resultado da sua inteligência na noite anterior. Mas no momento seguinte, o irmão do patrão apresentou-lhe um termo de confissão. Caso alguém chamasse a polícia, Balham seria usado como bode expiatório. Ele nunca sonhou que a sua lealdade teria um fim tão desanimador. O que era ainda mais desesperador era que a avó já tinha assinado o termo de confissão por dinheiro. Isso era como forçar Balham a morrer. Ele olhou para o patrão ao lado. O patrão não ousou olhar nos seus olhos por culpa. Balham sabia que não tinha outra escolha senão assinar o termo de confissão, mas ele ainda forçava um sorriso, zombando da sua própria inteligência, que acabou por prejudicá-lo. A partir daquele dia, Balham viveu com medo todos os dias. Ele temia que a família da menina chamasse a polícia. Temia que a polícia fosse à sua porta. Depois de cerca de meio mês, o velho patrão o chamou. A atitude dele mudou novamente. Antes ele tinha prometido que o veria como família. Agora, ele estava a humilhá-lo novamente e mandou Balham se ajoelhar para lhe massagear as pernas. Nesse momento, o casal entrou. A dona da casa foi até Balham e disse-lhe que a polícia tinha classificado o caso como morte acidental por falta de testemunhas. Ao ouvir isso, Balham finalmente pôde respirar aliviado. Mas no momento seguinte, ele foi chutado pelo velho patrão, que o acusou de fingimento. Diante do comportamento horrível do sogro, a segunda nora ficou extremamente insatisfeita. Ela brigou com o sogro. A segunda nora, com educação superior dos Estados Unidos, não conseguia mais tolerar a ideia de tratar os pobres como cães. Naquela noite, a segunda nora pediu a Balham que a levasse para o aeroporto. Ela estava a se preparar para deixar este lugar que a havia desapontado muito. No aeroporto, a segunda nora deu a Balham uma carta. Sem dizer uma palavra, ela se foi apressadamente. Quando Balham abriu a carta, descobriu que continha 9.000 rúpias. Talvez uma compensação para Balham por ter assumido a responsabilidade pelo acidente de carro. No entanto, esse dinheiro era apenas o equivalente a 3 meses do salário de Balham. Parecia que, aos olhos da segunda nora, o valor da vida de Balham não era nada além disso. Depois de saber que sua esposa havia partido, o segundo filho descarregou toda a sua raiva em Balham, batendo-lhe várias vezes no rosto. Este jovem segundo filho, que era aparentemente gentil e educado, agora mostrava o seu verdadeiro rosto em relação aos servos. Embora ele se mostrasse igual a todos, no fundo, ele sempre via Balham como um ser inferior. Num acesso de raiva, Balham empurrou o segundo filho. Os dois se acalmaram. A lealdade que ele mostrou recebeu um tratamento tão deplorável. A partir desse momento, a insatisfação e o ressentimento nas profundezas do coração de Balham começaram a crescer. Ele queria se vingar. Primeiro, ele precisava ganhar algum dinheiro. Nos dias seguintes, sempre que ele enchia o tanque do carro do segundo filho, ele secretamente retirava metade do combustível para vender a outros. Ao mesmo tempo, ele dirigia o carro
carro para fora à noite para levar clientes e ganhar dinheiro. Depois de fazer isso durante um mês, o dinheiro que ganhou foi ainda mais do que o seu salário anual. Depois de provar o doce sabor do sucesso, seus desejos se tornaram cada vez maiores. Como ele acompanhava o seu patrão para resolver questões, um dia, por descuido, descobriu que o segundo filho tinha uma grande quantia de dinheiro na bolsa. Era uma quantia que ele nunca seria capaz de juntar em toda a sua vida. Se ele pudesse conseguir esse dinheiro, não precisaria se preocupar com comida ou bebida por 10 vidas. Apesar disso, Balram não agiu precipitadamente. Um dia, o segundo filho disse repentinamente que daria a Balram um dia de folga, mas Balram sabia muito bem que não era um presente do céu. Na verdade, o segundo filho queria um novo motorista. Além disso, nos últimos meses, por não ter enviado dinheiro para casa, a avó tinha enviado um sobrinho para o pressionar para que mandasse todo o dinheiro de volta para casa e para o obrigar a casar. Balram ficou tão irritado que bateu no sobrinho. Da última vez, a avó assinou o termo de confissão do acidente de carro e recebeu dinheiro por isso. Agora, a avó estava fazendo a mesma coisa de novo, o que o deixou muito bravo. Ele estava a se preparar para fazer um grande golpe e fugir para longe. No dia seguinte, ele deu dinheiro ao sobrinho e instruiu-o a ser esperto. Disse que, se não voltasse no dia seguinte, ele deveria sair imediatamente. Naquela noite, Balram acompanhou o segundo filho para subornar um funcionário de alto escalão. Naquela noite, começou a chover torrencialmente. Depois que o carro entrou nos subúrbios, Balram alegou que um dos pneus havia ficado preso na lama e que eles precisariam de 2 pessoas para empurrar o carro. Embora o segundo filho não quisesse sair do carro no início, ele finalmente concordou com o pedido de Balram. No entanto, depois que o segundo filho saiu do carro, Balram secretamente tirou uma garrafa de vidro que havia preparado e enquanto o segundo filho estava abaixado, Balram atacou a parte de trás de sua cabeça com a garrafa. Depois de lidar com o segundo filho, ele imediatamente dirigiu para longe da cena. Depois pegou o sobrinho e fugiu para outra cidade com uma grande quantia de dinheiro. Ele alugou uma casa nesta cidade e escondeu-se durante meio ano antes de ousar sair. A primeira coisa que ele fez foi mudar seu corte de cabelo. Olhando para esta cidade movimentada, ele percebeu que seria um bom lugar para começar seu próprio negócio. Anteriormente, ele era um servo na casa de pessoas ricas. Embora ele não tivesse aprendido muitas coisas boas, ele aprendeu a encontrar atalhos e a usar portas dos fundos. Imitando o que o segundo filho havia feito no passado, ele foi direto para a delegacia de polícia com uma grande quantia de dinheiro. Não havia nada que pudesse falar mais do que dinheiro. Depois que o chefe de polícia recebeu o dinheiro, prendeu imediatamente todos os motoristas de táxi ilegais da cidade. Balram usou o dinheiro que lhe restava para fundar uma empresa de táxis chamada White Tiger. Com a ajuda do chefe de polícia, além do fato de que Balram sabia o que os motoristas estavam a pensar, ele rapidamente monopolizou o negócio de táxis em toda a cidade. Mas ao contrário de seus ex-patrões, ele nunca discriminou ninguém e tratou seus funcionários muito bem. Em pouco tempo, ele ficou conhecido e se tornou um empresário famoso na cidade. Um dia, ele viu no jornal a notícia de que todos em sua cidade natal tinham morrido. Ele suspeitou que sua família tinha sido vítima de vingança de seus ex-patrões. Mas para ele, que agora era um homem de sucesso, sua família, que só o havia explorado, não era mais importante.